Olá, meu nome é Bruna Cardoso e hoje eu vou dar 6 dicas de livros para aquelas crianças que estão começando a conseguir ler de maneira independente. Vamos lá? Para começar, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e vamos embora! Eu vou começar esse vídeo lembrando de um vídeo anterior que eu fiz há 2 semanas, em que eu faço uma comparação entre 2 livros, falando também da importância dessa leitura inicial, mas da importância do livro que a gente vai escolher para fazer isso. Falei um pouco sobre concepção de alfabetização. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui, você volta e vê que ele é um vídeo importante para quem vai ver esse, tá bom? Esse livro tem as dicas, mas eu vou explicar o porquê das dicas também. Eu não vou indicar os livros aleatoriamente. Eu escolhi alguns critérios para falar sobre e aí eu vou explicar cada um deles agora. O primeiro livro que eu escolhi foi esse aqui, ó, que é um livro abecedário, ele se chama Deus Zebra no ABC, é do Fernando Vilela, editora Pulo do Gato. Normalmente quando a gente fala em criança que está começando a ler, vem na cabeça esses livros abecedários, existem muitos que são muito legais. Mas os abecedários, para além, né, dessa questão das letras e da alfabetização, os abecedários que eu gosto, eles têm sempre uma coisa a mais. Eles são legais por vários outros motivos e não simplesmente para ensinar as letras do alfabeto, que é o caso desse aqui, né, que é um abecedário que fala sobre bichos, ele é de bichos, mas o que acontece nesse livro? Um bicho, é lógico, começa com as letras do alfabeto, e aí a história de um bicho vai se encadeando com a de outro bicho, e as ilustrações são lindas, é muito legal, ó. Anta, que agarrou o rabo do burro, que beijou a barriga do... e assim vai indo. E é uma história divertida, as ilustrações, elas mostram o que está escrito no texto. E isso é bacana. Eu vou falar um pouco dessa relação das ilustrações com o texto, que ela pode acontecer de jeitos diferentes. Nesse caso, o que o texto fala é o que aparece nas ilustrações. E para a criança entender nesse início, a criança que está começando a ler com independência, isso pode ser um recurso bacana também. Não que tenha que ser assim, mas pode ser um recurso legal. E é o que acontece nesse livro aqui. E aí vai indo. Camelo que comeu a couve do dromedário, que dormiu ao lado do... ó. E a criança vai lendo e vai se divertindo. Ele é com sílaba simples? Não, ele não é com sílaba simples. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, sobre a necessidade que algumas pessoas veem em trazer as sílabas para as crianças em uma ordem de dificuldade. Eu acho que isso não faz sentido, mas quem quiser saber mais, volta para esse vídeo que eu falo mais sobre isso lá, tá bom? Os 2 próximos livros que eu vou trazer, esses livros, o que eles têm em comum, né? Porque eu trouxe eles juntos. Eles têm um texto que se repete. E isso é bem bacana nessa leitura inicial, por quê? Porque a criança, essa repetição faz com que a criança muitas vezes decore a leitura. Ela pede para ler várias vezes, ela decora partes do texto. E aí, na hora que ela for ler, aí você vai falar, ai, Bruno, então ela não vai ler, ela vai só lembrar do que ela decorou? Não, o que acontece? Um ajuste, né? Muitas vezes a criança desde pequenininha tem contato com esses textos e aí ela tem muitos deles de memória. E aí quando ela pega para ler, quando ela tá nessa fase que ela já tem potência, né, para conseguir ler totalmente sozinha, ler de maneira independente, ela vai fazer alguns ajustes, ela vai começar a encontrar aquilo que ela sabe de memória no texto escrito, e isso é muito bacana. Isso, junto com esse repertório que ela tem, né, o que ela já sabe sobre esse livro, ajuda muito a construir a fluência. Esse livro aqui, ó, é o Assim Assado, da Eva Furnari, e existem vários da Eva Furnari nessa linha também. Tem o Você Troca, o Não Confunda, eu peguei o Assim Assado. Vou dar um exemplo para quem não conhece, ó. Era uma vez um bicho esbranquiçado, se tomasse muito sol, ficava assim assado. Era uma vez uma estranha cozinheira, fazia biscoitos crocantes com gosto de prateleira. Então a estrutura é a mesma, e aí tem as rimas, essa sonoridade que é bacana também, essa repetição, as crianças adoram. Esse outro aqui, ó, Pedro Vira Porco Espinho, Janaína Tokitaka, da Jujuba Editora. É um livro, gente, que é uma delícia, é um sucesso aqui em casa também. O que acontece? Ele tem alguns versos, né? Os versos têm rimas, mas contam uma história
e tem sempre uma repetição de... Vou ler para vocês. Pedro é um menino assim, gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carinho. Mas às vezes, de repente, sem aviso, de mansinho, Pedro vira porco-espinho. Se a irmã pequena berra, o cachorro late, rosna, e ele perde seu carrinho, Pedro vira porco-espinho. Então esse é um livro, né, que muitas crianças vão ler quando são bem pequenas, e aí depois, quando elas estão maiores, nessa fase de leitura autônoma, elas vão retomar esse livro com outro olhar, com um olhar de leitura independente, que é muito bacana. A próxima categoria que eu escolhi para falar sobre é sobre o livro com letra de forma maiúscula. Tem gente que diz que é caixa alta, enfim. O que acontece? Esse é um assunto até um pouco polêmico, por isso que eu quero entrar nele aqui. Os outros livros que eu peguei também são em letra de forma maiúscula, e a letra de forma maiúscula, a caixa alta, de fato, ela é muito potente nessa fase. A gente vê que as escolas normalmente trazem os textos dos enunciados, das atividades para as crianças que estão nessa fase em letra de forma maiúscula, porque é mais fácil, sim, das crianças lerem essa primeira letra que elas têm contato, essa letra ela tem um formato mais claro, que confunde menos as crianças para essa leitura inicial, para esse início, né, de alfabetização. E, de fato, né, os livros que têm essa letra nesse início ajudam, sim, a criança a conseguir ler sozinha. E isso pode ser muito bacana. Só que a gente não pode se restringir a isso, tá, gente? Os livros, eles podem ser escritos de diferentes maneiras, com diferentes letras, inclusive o projeto editorial é muito importante. O que eu tenho visto escolhas que em que a caixa alta ela não é trazida pro projeto editorial em função do que vai ser melhor esteticamente, enfim, do que cabe para aquele projeto editorial. E sim porque para ser adotado em escola, porque as escolas vão escolher os livros porque é um critério, tem que ser livro com letra de forma maiúscula, e acabam colocando o texto inteiro assim por conta disso. Primeira coisa, para a caixa alta ser, né, atingir essa potência, né, para ela ser de fato uma ferramenta, enfim, que ajuda a criança nessa fase, não é só ela. Então não adianta nada você pegar e colocar um livro enorme em caixa alta e querer que a criança leia aquele livro com independência, porque ela não vai ler e nem vai ser bacana para a leitura independente dela, né? Vai ser maçante, vai ser chato. Então não adianta nada colocar um livro em caixa alta, fazer a escola adota e faz a criança ler aquele livro, e aquela leitura fica maçante. Tem outras coisas que fazem um livro ser bacana para essa fase. Não só a caixa alta também, tá certo? Dada essa ressalva, que é muito importante, eu selecionei alguns livros que sim, eles são em caixa alta, mas assim, eu percebo que a caixa alta vem por conta do projeto gráfico, do projeto editorial, e não porque o livro foi feito para ser adotado nessa fase pelas escolas. E aí, um desses exemplos é o Pode Pegar, da Janaína Totaka, também da editora Boitatá, um livro muito, muito bacana, que eu amo, as crianças amam também. E olha só, sim, pode pegar. Um livro que a criança, para ela ler sozinha, é super gostoso. E ela pode ler em diferentes fases da vida dela, né? Não só quando ela está nessa fase da leitura, iniciando a leitura autônoma. Todos esses livros que eu trago aqui, eu acho que o bacana deles é isso, né? São livros, às vezes, que você já tem em casa por outros motivos, porque comprou antes, mas eles não são livros que são datados para uma fase, né, da vida da criança. Eles vão ser lidos, relidos, em várias camadas, vão ser aproveitados por muito tempo. E isso eu acho que é muito bacana. Esse aqui, por exemplo, ó, o livro Dorme. Muita gente pode falar, então esse é um livro para colocar a criança pequena para dormir? Ou porque para falar sobre sono, essas coisas, né, que a gente escuta. E ele é muito mais que isso, esse livro, né? Chama O Livro Dorme. Esse livro é uma conversa, né? Uma conversa com o livro. O livro, ele é um personagem também. Então as crianças se envolvem muito. Ele é em caixa alta? Sim, ele é em caixa alta. Ele tem frases mais curtas? Sim, ele tem frases mais curtas. Mas as frases mais curtas, elas são mais curtas porque elas têm um sentido dentro desse livro, né?
dentro dessa narrativa, que é a mesma coisa que acontece com o Pode Pegar. Não é um livro que ele é feito para ter frases curtas, não. Faz sentido, né, dentro da proposta do livro. E é isso que eu quero trazer, livros que eles têm uma proposta, uma qualidade literária, uma qualidade estética e a gente aproveita isso para essa fase também, tá? Então assim, ó, o livro tá com sono. E olha a cara do livro aqui. Chegue perto e pergunte se ele já escovou os dentes. Aí o livro responde, ó, já. E é uma delícia de leitura. As crianças ficam, quando eu venho aqui em casa, como se o livro, de fato, ele fosse um personagem, né? Eles entram tanto na brincadeira, é uma delícia, né? Esse livro aqui, agora vamos lá. Você, ai gente, esse livro é lindo demais. Esse livro é uma declaração, né? Uma declaração de amor, uma declaração muito linda. E a gente percebe nitidamente que a caixa alta, ela vem aqui por conta do projeto gráfico, né? Que faz todo sentido. E olha só, amarelo, vermelho, azul e todas as cores. Com grandes coisas coloridas, pequenas coisas e todos os tipos de coisas. Mas a parte mais colorida do meu mundo é você. Então é um livro muito gostoso de ler. As crianças nessa fase vão gostar de ler também, nessa fase e em muitas outras fases. Mas é potente para esse início da leitura autônoma também. E a última parte desse vídeo, né, de propósito, eu trago este livro aqui, que sim, ele é em caixa alta. Sim, ele tem frases curtas. E ele fala sobre os direitos do leitor, né? Os direitos do pequeno leitor. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né, gente? Em qualquer fase e principalmente nessa fase em que a criança está começando a ler. Porque olha só, todo pequeno leitor tem o direito de decidir quando e como quer ler. Todo pequeno leitor tem o direito de brincar com as palavras, saborear tudo o que aprender. Então, acima de tudo, quando a gente vai escolher um livro para criança, né, ou quando a gente vai escolher um livro com a criança e conversar sobre a escolha de um livro, a gente tem que pensar nisso, né? Sobre um livro que traga possibilidades da criança imaginar, entrar na história, que é um livro que tem qualidade literária, qualidade estética, acima de tudo. Né? Não é porque a gente vai escolher um livro para a criança começar a ler que ele tem que ser com uma linguagem empobrecida para ficar fácil, né? Esse livro aqui, por exemplo, eu falei das ilustrações no começo, né? Era das ilustrações daquele livro que são muito legais e que contam o que está escrito. Aqui nesse livro acontece o contrário, né? As ilustrações, elas aparecem contando de uma outra maneira, né? Elas aparecem dialogando com o texto de uma outra maneira, não dizendo o que está escrito no texto, mas trazendo outras narrativas, na verdade, trazendo referências de outras narrativas que as crianças já conhecem. E isso é maravilhoso também, né? Então é disso que eu tô falando na escolha de livros, né? Existe essa potência sim para a leitura inicial nesses livros, mas eles não se restringem a isso, eles podem ser usados em muitos outros momentos também, né? E a gente tem que pensar nisso na hora que a gente vai escolher os livros para as crianças. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui o nome de todos os livros na descrição para quem quiser ter depois também. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se você tem outras sugestões de livros, deixa também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!